Olá, 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 amigos queridos! Que Deus Pai esteja abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós. E que tenhamos ali o entendimento necessário para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Vamos dar continuidade ao capítulo 1, Não vim destruir a lei. E hoje nós vamos iniciar as instruções dos Espíritos. A leitura vai começar aqui com as instruções dos Espíritos. Na última palestra nós vimos a aliança da ciência e da religião, o quanto foi necessário ali que um não quisesse, a religião não quisesse ter ali a razão absoluta, nem a ciência, e que juntas caminhando vem trazer ali o desenvolvimento e o progresso. E que assim nós devemos fazer, buscarmos sempre não ficarmos ali acreditar por acreditar, mas buscarmos ali o entendimento. É isso que aprendemos com o Espiritismo. Então, vamos lá? Instrução dos Espíritos, a Nova Era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único. Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou em uma missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e sofrimento da vida porque passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois, colocados em prática em toda a sua razão e pureza, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Vamos lá? Frontispício significa fachada principal, imponente, majestosa. Então ele vem nos colocando que os mandamentos estariam ali como essa fachada que veio primeiro ali para colocar, para ser vista, para que tivesse ali esse chamamento, para que o povo começasse a atentar-se para os ensinos. E aqui, gente, nós vemos que ele está falando bastante dos hebreus. Por quê? Eles foram os primeiros a aceitar um Deus único antes de Moisés, E aí, antes de Moisés, isso não foi possível. Não é que eles aceitaram antes de Moisés. É assim, eles aceitaram a colocação de um Deus único, porque antes eram muitos os que eram tido Deus Sol, Deus Trovão, Deus Lua, e os hebreus aceitaram. Então é o povo hebreu que está ali sendo levado, E já faz tempo que Jesus esteve aqui e nos trouxe os ensinamentos, mas até hoje, como eu disse no capítulo não, na palestra anterior, nós estamos aprendendo o quê? A pôr em prática o que ele ensinou, porque às vezes a gente sabe o que está contendo aqui no Evangelho, mas é a prática que temos que aprender, colocar o Evangelho em prática, não é isso? E amar ao próximo como a mim mesmo é uma lição para todo dia e toda hora.
É uma liçãozinha para aquela hora que estamos na fila e tem ali alguém mais idoso, não é? Então, como que eu vou colocar o evangelho em prática? Nas pequenas atitudes, nas pequenas atitudes. Os mandamentos de Deus foram revelados por Moisés. Esse pedacinho eu já li, desculpe. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, dos costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. Então, meus amigos, não se tinha esse entendimento. Era olho por olho, dente por dente, não era? Então, não tinha ainda esse entendimento. Por isso que vem ali os ensinamentos. Ó. Sua inteligência era notável sob o ponto de vista material das artes, ciências, porém atrasada em relação à moralidade e não entenderia uma religião que fosse inteiramente espiritual. Se fosse falar do amor de Cristo, das colocações de Cristo, não tinha como, porque ainda não conseguiriam saber do que era isso, porque não passava. Dizem assim, quando a gente pensa algo de alguém é porque a gente conhece isso, senão a gente não ia falar que o outro era capaz daquilo, né? É mais ou menos isso. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam dos seus sentimentos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e entre todos os homens, uma solidariedade comum de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, o espiritismo é essa alavanca. Nós já falamos de uma alavanca aí numa das leituras que fizemos. Deus se serve do espiritismo para alavancar a humanidade, para fazer seguir, para fazer ir avante, para fazer se melhorar. É isso, é disso que vem falar. Para nós nos modificarmos, nos melhorarmos. E aí a sociedade, a humanidade também em si melhora. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus, né? O progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, como seus antecessores, como as ideias antecessoras. Não se segue, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não. Gente, quando ele diz que não vai acontecer sem lutas, não é que precisa haver a guerra, mas são as lutas internas dentro de nós mesmos. Não, pois para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas, né? Atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos,
que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. O Espiritismo vai nos mostrar como aprender, né? Quando fala aqui que vai atrair as atenções, precisamos ser sacudidos. Olha, nós agora estamos em 2024, mas em 2019, 2020, nós ficamos uns aninhos aí com pandemia, com o Covid, e que não acabou ainda não. A ciência, olha a união aí, ó. Quando veio esse vírus da Covid, nós fomos sacudidos. Era como se o planeta estivesse nos sacudindo, porque foi o planeta todo. Não foi um povo ou outro, para que acordássemos e dessemos valor ao que realmente tem valor. Quantas vidas foram aí ceifadas por esse vírus? E quantas dores e saudades? E quantas pessoas se mudaram, se rebuscaram, se reinventaram após passar por dolorosas provas de intubação e tudo mais? São lutas internas de cada um e da sociedade como um todo, não é? Muitas coisas nós aprendemos a ver de outras formas. E ainda continuamos, cada hora parece uma coisa diferente, os resfriados que viraram umas gripes mais fortes, uns vírus que estavam sumidos e voltam. Isso tudo vai ali despertando a atenção da massa e buscando ali esse lado de entendimento. Nós vamos buscar relacionar a ciência com a religião, sim, porque caminham juntas e vão ali. E o Espiritismo é o que vem ali nos dizer como podemos aprender, sempre sendo melhor que ontem. Hoje sou melhor que ontem, amanhã, se Deus assim me consentir, melhor que hoje. E vamos seguindo, seguindo sempre, não é? Então nós precisamos estar sempre revendo nossos pensamentos, nossas ações, nossa forma de vermos as pessoas, tratarmos uns aos outros, dos valores, os valores que damos ao que realmente tem valor, ao desenvolvimento moral, né? Moral, que nós precisamos ali estarmos nos desenvolvendo para que atinjamos um passinho a mais no degrau dessa evolução, certo? Vamos continuar a nossa leitura. Agora nós temos Fenelon Poitiers, 1861, é o item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza, e acreditai que tudo que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolveu-se à custa de valores de ordem moral que estava vos conduzindo ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e se apesar de sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar.
Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Aí esse virgens loucas pede para se ver Mateus capítulo 25, versículo 1, a parábola das 10 virgens, tá? Só para que a gente entenda de onde surgiu essa palavra. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanha. Portanto, que estas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói formigueiros e animalzinhos insignificantes não ergam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e andai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Agora, uma mensagem de Erastos, discípulos de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja. Pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profundo pelo clarão da verdade, quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender a felicidade, estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a santa voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o desencarne de sua mãe, Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente e multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Claro que não. Como muitos outros, vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades. Entende o que não entendia antes, novas ideias se revelam, o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os acontecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais claramente. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos íncubos e antípodas. Espírito desencarnado masculino que ainda tem desejo sexual e antípoda habitante que encontrará lugar oposto em relação ao outro, que é o contrário, né? Sobre isso que quer dizer essas palavras.
Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, em alguns pontos, pensar de modo diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pôde fazer-se o propagador do Espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamá-lo, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. É isso, né, meus amigos? Santo Agostinho ali, com essa espiritualidade, ali, precursor do catolicismo, da Igreja Católica, fazendo parte, pertence, né, como diz aqui, à vigorosa falange dos pais da Igreja. Então ele não está deixando de lado. É a base que ele teve ali, mas já tinha todas essas visões, esses acontecimentos e essas vivências espirituais que nós estamos aprendendo cada dia mais a respeito. Então, vamos lá buscar cada vez mais termos o conhecimento, estudarmos, buscarmos o que é melhor para nós, para o outro, para o próximo, para o planeta, para os animaizinhos, né? Como dizia ali São Francisco de Assis, somos todos irmãos, todos. Irmão planta, irmão flor, irmão sol, porque todos fomos criados por Deus nosso Pai. E vamos fazer ao próximo, seja ali do reino mineral, animal, vegetal, hominal, o melhor que pudermos e buscarmos o nosso desenvolvimento moral como seres em busca a nossa evolução, como se fosse ali pequenos grãozinhos de areia que consigamos em cada encarnação. Mas é assim que se constrói uma montanha rochosa, firme e sólida, não é? Meus amigos, que Deus esteja com cada um. Que a semana seja abençoada, seja linda. Que tenha ali a presença de Deus, nosso Pai. E que o anjinho guardião de cada um, o espírito mentor, dê o nome que quiser, possa se fazer sentido e ouvido ali nas intuições que derem a vocês, porque por vezes a gente tem todo o auxílio, mas está tão abalada e tão afobada que não percebe. Não é isso? Então, que venham aí dias lindos e abençoados por Deus. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Até mais.